E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Sou o Lucas Peperaio e hoje vamos fazer um teste em jogos da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 960, referência que eu fiz um review uns dias atrás, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena alteração na metodologia de testes. Antes eu rodava com a placa de vídeo apenas em estoque e fazia algumas comparações ali com anti-aliasing, né? A partir de hoje eu vou rodar com a placa de vídeo em estoque e em overclock. Então em testes, em jogos que tem benchmark fixo, como Tomb Raider, eu vou colocar de um lado estoque e de um lado overclock. Assim vocês já vão ter ideia de como que o quanto a placa sobe, né? E qual o desempenho que você vai ter ao fazer um overclock diário, né? Overclock aí na sua casa mesmo, com o sistema de refrigeração que vem na própria placa, né? O sistema de refrigeração a ar, beleza? E a segunda modificação é que após cada teste eu vou mostrar para vocês a mínima, a média e a máxima de FPS obtidas com o Afterburner, beleza? Antes eu não fazia isso, eu mostrava a mínima, média e máxima apenas em benchmarks fixos, que o próprio benchmark fornecia pra gente, beleza? E outra coisa, gente, os jogos que serão rodados hoje, eles foram escolhidos por vocês. Eu fiz uma enquete lá na fanpage, o pessoal escolheu os jogos, né? GTA V, BF4, Crysis 3, Far Cry 4, então serão estes os jogos que serão rodados aqui no canal, beleza? Então, vamos aos testes e espero que vocês gostem dessas mudanças nas metodologias, beleza? Vamos lá, pessoal! O primeiro teste será no jogo Battlefield 4 Multiplayer. O mapa escolhido é o mesmo dos outros testes, a ferrovia Gunmud. Na tela temos as informações da placa de vídeo e do processador, obtidas pelo Riva Tuner e HWM64. Eu estou rodando esse jogo com o preset no Ultra e campo de visão em 70%, que são as mesmas settings que eu rodei na 980 e 970. E como vocês podem ver, mesmo num mapa tão grande e rodando no Ultra, a GTX 960 segura muito bem o desempenho. Os FPS ficam ali entre 58 e 60 a maior parte do tempo. Nos meus testes aqui no BF4, em nenhum momento ultrapassou os 2048 MB de memória, que é a quantidade de memória da GTX 960. Um detalhe muito importante, eu não fiz nenhuma alteração na curva de fan em nenhum dos testes, ou seja, vocês estão vendo aqui exatamente da mesma forma que a placa vem de fábrica. E confesso que a NVIDIA poderia ter sido menos conservadora nesse ponto, pois com a placa em 80 graus, a velocidade da fan fica em apenas 50%. Vamos agora fazer um teste rápido de overclock no jogo. Bom, eu fiz vários testes e encontrei o clock máximo dessa GPU estável em 1500 MHz e 1800 MHz na memória. Valores bem interessantes, né? Ainda mais se considerarmos que é uma 960 referência, com um sistema de refrigeração mais simples. Observe que tivemos um aumento de aproximadamente 10 FPS. Nesse caso, o overclock pode ajudar a manter o jogo sempre em 60 FPS. Imagine quando acontece alguma explosão, você está com overclock, você está com um pouco mais de desempenho, o seu jogo vai rodar com mais fluidez, né? Então nós temos os FPS mínimos em 51, os FPS máximos em 74 e a média em 61 FPS, beleza? Então, vamos para o próximo jogo. Agora vamos rodar o benchmark fixo do jogo Tomb Raider, que já é padrão nos testes aqui do canal. O benchmark será rodado com o preset no Ultra, Full HD, 60 Hz, V-Sync off e em tela cheia. E conforme eu falei no começo do vídeo, em jogos com benchmark fixo, o teste será rodado em estoque e em overclock simultaneamente, lado a lado, conforme vocês estão vendo aí. E como vocês podem ver, a GTX 960 se sai muito bem nesse jogo novamente, ficando acima dos 60 FPS o tempo todo. No teste em overclock, com a GPU acima dos 1500 MHz, temos um ganho significativo de 8 a 15 FPS aproximadamente. Em ambos os testes, temos o uso de GPU estável em 98%, uso de memória abaixo de 1 GB e temperaturas razoáveis. É claro que, como é um teste que dura apenas alguns minutos, a placa não vai esquentar tanto quanto um gameplay de 30 minutos como o teste anterior no BF4. E vale ressaltar que o benchmark fixo não é exatamente igual ao jogo. Dependendo da cena e da quantidade de detalhes no momento, o desempenho pode ser maior ou menor que vocês estão vendo aqui. O benchmark fixo é útil para a gente padronizar os resultados,
e assim permitir comparações justas entre resultados diferentes, placas diferentes. Temos então no teste em estoque 66 FPS mínimos, 98 na máxima e 82 na média. Já no teste em overclock, um aumento bem interessante. São 78 FPS mínimos, 116 na máxima e 95 FPS na média. Beleza, galera? Vamos então para o próximo jogo. Vamos agora rodar mais um benchmark fixo, dessa vez do jogo Shadow of Mordor, que é novidade nos testes de jogos aqui do canal. O benchmark será rodado com as configurações indicadas pelo jogo para a placa, ou seja, nada foi alterado. As settings ficaram por padrão no alto e médio, com a tesselação, profundidade de campo e transparência independente da ordem ativadas. E novamente, a GTX 960 mantém-se acima dos 60 FPS e com uso de memória dentro do seu limite dos 2048 MB. Em ambos os testes, o uso de GPU está estável em 98%, e a temperatura no teste em overclock está mais alta, o que é normal pelos motivos já explicados. Temos então no teste em estoque 64 FPS mínimos, 357 FPS máximos, que podemos até desconsiderar, pois ele pega esse valor alto logo no começo do teste, e os FPS mínimos ficaram em 45. Já no teste em overclock temos um aumento significativo novamente, 50 FPS mínimos, 584 na máxima e 73 FPS na média. Beleza? Vamos para o próximo jogo. Here, take my backup. Agora vamos rodar um jogo que é padrão em todos os testes do canal, Crysis 3, lançado em 2013 e ainda hoje é um jogo muito pesado para as placas atuais. Eu farei dois testes aqui. O primeiro teste será nessa primeira missão do jogo, onde temos chuva intensa e muitos elementos na cena. Depois farei um teste em overclock na placa aqui mesmo, e finalizando vamos para a segunda missão do jogo, com bastante explosão e um cenário mais aberto. Como vocês podem ver, estou rodando com as settings do médio e o anti-aliasing no FXAA. São configurações adequadas para poder jogar com os FPS beirando 60, que é o nosso objetivo. Apenas para efeito de comparação, rodando com o jogo tudo no máximo, ou seja, Very High e MSA 8X, temos 21 FPS nessa primeira missão e com overclock 25 FPS, um desempenho próximo ao da GTX 970 em estoque. Bom pessoal, eu vou fazer um teste rápido com a placa em overclock, observe que o desempenho sobe e esses 10 FPS a mais podem ser cruciais em momentos onde iria cair abaixo de 60. Nesse caso, o overclock na placa de vídeo pode melhorar a jogabilidade, por isso está sendo testado aqui também. Na segunda missão do jogo temos um cenário mais aberto, de dia e com bastante vegetação. Nesse momento eu já estava com 20 minutos de gameplay e com as mesmas settings no médio e FXAA. Observe que mesmo com bastante explosão e ação, os FPS se mantêm no valor muito aceitável, acima dos 60 o tempo todo e com poucas quedas. A temperatura da GPU já estava estabilizada no seu limite de 80 graus e o uso de memória de vídeo bem aceitável. O Crysis 3 mostra que é possível ter gráficos realistas com bastante eficiência no uso de memória da placa de vídeo. Agora faremos um teste no jogo do momento, o tão aguardado GTA V. Eu estou bem no começo do jogo e vou fazer um passeio pela cidade para termos uma base do desempenho da placa nesse jogo. Antes de mais nada, eu quero destacar aqui que o jogo está bem otimizado. Durante os 25 minutos de gameplay, eu não notei travamentos ou bugs, apenas uma certa lentidão ao trocar de cenário, por exemplo, ao entrar em uma casa, né? Isso pode ser devido ao fato do jogo estar instalado em um HD ao invés de um SSD, ou problemas no próprio jogo que possivelmente serão corrigidos no futuro através de patches, né, ou drivers. Fora isso, o jogo está muito bem. Bom, nesse jogo eu optei por otimizar as settings com o GeForce Experience, pois como são muitas configurações,
fica mais difícil ir testando uma por uma, né, as opções mais adequadas. E o Experience faz justamente isso, ele otimiza o jogo conforme a placa de vídeo usada, com o objetivo de trazer performance, qualidade visual e, claro, respeitando os limites da placa. Note que o tempo todo temos os FPS acima de 70, sem quedas abaixo de 60 e o uso de memória de vídeo bem próximo do limite, mas ainda abaixo dele. As configurações de vídeo, como vocês podem ver, está com quase tudo ativado, exceto o MSAA, o TXAA, tesselação e efeito de profundidade de campo. O anti-aliasing eu estou usando o FXAA, que é leve, né? E a qualidade das texturas, shaders, sombras e reflexos estou usando no muito alto e algumas outras configurações apenas no alto. E mesmo com essas configurações bem elevadas, a 960 está saindo muito bem no jogo. Temos aí 61 FPS mínimos, 87 na máxima e 73 na média. Vale ressaltar que eu não considero os FPS máximos quando eu entro no menu do jogo, pois se vocês observarem ali, os FPS sobem para quase 200, né? Então eu entro na conta só os FPS durante o jogo mesmo, o gameplay. E agora eu vou fazer o teste rápido de overclock. Observem que os FPS subiram acima de 90. Em momentos com explosões, tiroteios, bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, 10 FPS a mais pode ser de grande ajuda para manter a fluidez no jogo. Vamos então para o próximo jogo. Agora vamos fazer um teste rápido no jogo Dying Light, outro jogo que foi muito bem votado na nossa enquete, por ser recente e bem pesado e exigente. Quando o jogo foi lançado tinha muitos bugs ainda, quedas bruscas de desempenho, né? E após um certo tempo os patches corrigiram e agora o desempenho está muito bacana. Bom pessoal, novamente eu otimizei o jogo pelo Experience, mas eu achei que ficou um pouco pesado, né? O Experience citou a qualidade das texturas no alto, mas eu achei melhor colocar no médio e deixar outras settings no alto, para que o jogo pudesse ficar próximo dos 60 FPS ali sem problemas. Como vocês podem ver, esse é mais um game muito pesado e muito bonito. E a 960 também dá conta do recado nessas configurações, ficando ali acima dos 50 FPS na maior parte do tempo. Se você reduzir um pouco as configurações ou fizer um overclock, os FPS sobem ali acima de 60, o que vai ajudar bastante na experiência do jogo. O destaque do jogo fica para o uso de memória de placa de vídeo, praticamente no limite ali dos 2048 MB. Sabemos que quando ultrapassa o limite de memória, pode ocorrer travamentos, quedas de desempenho, né? Por esse motivo é recomendado ou que você rode com as configurações mais baixas, ou que você use uma placa com mais memória, né? Por exemplo, a 960 de 4 GB. No meu caso aqui, em nenhum momento houve travamentos ou quedas bruscas de desempenho, mas é importante destacar que isso varia conforme a cena do jogo, né? Temos então no Dying Light os FPS mínimos em 41, os FPS máximos em 67 e a média em 62. Então é um desempenho razoável, né? Não é dos melhores, mas conforme eu já falei para vocês, você pode reduzir um pouco a configuração do jogo ou fazer um overclock para ter um pouco mais de desempenho em cenas com bastante ação e bastante coisas acontecendo na tela, beleza? Vamos então para o próximo jogo. E para fechar essa sequência de testes na 960, vamos rodar o Far Cry 4, lançado no ano passado, outro jogo pesado e com gráficos também muito bonitos. De lá para cá saíram vários patches e drivers que foram trazendo mais desempenho para as placas, e este teste foi feito com tudo atualizado, como é de praxe aqui no canal, beleza? Eu escolhi o preset de qualidade alta, que permite gráficos muito bonitos, mantendo os 60 FPS o tempo todo. E claro, dentro do limite de memória da placa de vídeo, que é o nosso objetivo aqui. Mais uma vez, temos uma boa jogabilidade, sem quedas bruscas ou travamentos. O uso de GPU muito estável, assim como nos outros testes, em 98%. Nesse momento eu já estava com aproximadamente 20 minutos de gameplay, e a temperatura da GPU fica beirando ali o seu limite padrão de 80 graus, que pode ser alterado no MS Afterburner. E conforme eu já expliquei em outros vídeos, a temperatura é um ponto-chave para determinar o desempenho, pois se a GPU atinge o limite estipulado, nesse caso 80 graus, ocorre throttling, onde a placa reduz o desempenho para manter a temperatura.
Portanto, uma placa mais fria representa necessariamente uma placa mais rápida, pois ela fica com o boost mais alto, que é variável por mais tempo. Ativando o perfil de fan padrão do Afterburner, a temperatura fica bem mais estável. Vamos encerrar o vídeo mostrando na tela a mínima, a média e a máxima de FPS do gameplay e fazendo o teste rápido de overclock, beleza galera? Bom pessoal, como vocês puderam ver, né, após vários testes em vários jogos e benchmarks fixos, vocês puderam ver que a 960 é uma placa que tem uma ótima qualidade, né? Você não vai jogar com tudo no talo na maioria dos jogos, mas você consegue jogar, por exemplo, o BF4 no Ultra, o GTA numa qualidade muito legal, né? Dying Light, Crysis 3, enfim. Então é uma placa bacana, tem um preço aí razoável, né? Aqui no Brasil, de 800 a 1.200 reais, depende do modelo que você vai pegar. Ela tem um custo-benefício legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que ficou um pouco longo, mas eu procurei detalhar muito bem cada teste, para que você que pretende adquirir, por exemplo, uma 960 ou tem uma placa concorrente e quer fazer uma comparação, que você possa fazer isso de uma forma mais justa e transparente possível. Então, um grande abraço, inscreva-se no canal e deixe sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação do canal, beleza? O próximo vídeo será o teste de temperatura, consumo e ruído com a placa em estoque e em overclock. Nos vemos em breve, galera. Até mais. Tchau.